Porque nada me propus sobre entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Onde, se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que, porém, de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não como palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Sim. Comprando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O Espírito não causa decisões nas igrejas. Amém. Acho que é isso. Não terminei. Vai para 15. Ok, sim. E eu, irmãos? Não, já terminou, é isso. Sim. Obrigado. Então, mais uma vez vou saudar o nosso líder e dizer que estamos estimados pela presença dele aqui, amém? E saudar os amados irmãos que também estão aqui, amém? Quando a irmã Maria chegou, me encontrou aqui, eu estava aqui a limpar cadeiras, ela disse, eu queria me espantar, virem os jovens. Eu disse para ela, isto aqui é uma guerra, é só orar. E vocês chegaram, amém? Então, eu quero louvar a Deus porque uma coisa que o Senhor vem colocando no meu coração é que Satanás está com uma guerra específica contra a juventude. Não é uma guerra de vaidade, é porque especificamente a juventude é o futuro da igreja. E é o futuro de toda a geração, a juventude. Porque você pode pensar, tem aquela frase que diz as crianças são o futuro da manhã, os adolescentes. Esses são os que estão em processo. Você é o futuro, é um fato. Você é o futuro porque já consegue pensar, já consegue criar ideia, já consegue fazer alguma coisa útil. Isso é que é ser futuro da igreja, ser futuro de alguma coisa. Porque já consegue fazer planos tangíveis, ideias que são concretizáveis. Amém? Nós somos o futuro da igreja e temos um trabalho especial. E esse trabalho especial é viver de oração, viver de jejum e viver de comunhão. Amém? Então, o tema que o Senhor Deus colocou no meu coração é este que está aqui, discernimento espiritual. Então, nós vamos falar deste tema
numa perspectiva talvez que não estamos acostumados a ouvir sobre discernimento espiritual. Amém? E como gesto de começar, na verdade, eu vou ler novamente o versículo 4 e 5, que tem uma coisa muito interessante aqui. Diz assim, minha mensagem, eu vou ler na versão King James, ela leu aí na versão Almeida, eu vou ler na versão King James. Diz assim, minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas construíram-se em demonstração do Espírito, do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamentasse em sabedoria humana, mas no poder. Eu coloquei um comentário aqui, neste versículo 5, que Paulo está nos deixando saber que então existe uma fé que está fundamentada em outros alicerces, na sabedoria humana. Ele diz que ele não fez, porque Paulo era um estudante de Gamaliel, era alguém que entendia filosofia, não estava a especular filosofia, era alguém muito conhecido na lei, ele era alguém que estudou, era um estudado. Então, não é alguém que estava a experimentar as coisas. Então, quando ele disse que eu não vinha a vocês com discursos persuasivos, ele está dizendo assim, eu sou bom em argumentos, eu sou bom em persuasão, mas desta vez eu tenho sabedoria, eu tenho conhecimento. Mas desta vez eu não vim para vocês com este conhecimento adquirido humanamente. Eu li várias obras, eu li vários livros. Ele está dizendo, eu não vim desta vez com esse conhecimento adquirido nessas obras e nesses lugares de estudo. Eu vim dessa vez para vocês, para vos demonstrar com o poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente na sabedoria humana. Ele diz, mas para que se fundamente no poder do Espírito de Deus. Então significa que existem pessoas que têm a sua fé fundamentada na sabedoria humana. E a fé fundamentada na sabedoria humana não é eficaz e não é eficaz em seus efeitos. Ela não produz as coisas. O que é fé, afinal? A fé é a base para produzir aquilo que não existe. A fé para que as coisas que não existem possam existir, a gente precisa ter fé. Mas não é a nossa fé em si que traz as coisas em existência, é o objeto da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? Então, Ele é que tem capacidade de trazer à existência as coisas que não existiam. Então, nós precisamos ter uma fé que está fundamentada no Espírito. Esse Espírito é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Então, quando Ele diz que para que a vossa fé não se fundamente na sabedoria humana, é que há muita gente, e há um de ver, que é por isso que igrejas, por exemplo, que têm profetas falsos, algumas pessoas, você vê que eles têm fé. Aquela fé que você vê das pessoas que estão em igrejas falsas, não é uma fé fictícia, é uma fé real. Só que a diferença é que a fé daqueles não está fundamentada no Espírito de Jesus. Ela está fundamentada ou na sabedoria humana, ou nos monges, ou no curandeirismo, ou na feitiçaria, em qualquer outro lugar. É isso que eu quero abordar nesta primeira fase. Existe fé em todo ser humano, todo ser vivente. É uma coisa que o homem está propenso. É por isso que o homem, desde a sua fábrica, desde a sua nascença, ele está propenso à idolatria. E idolatria envolve uma fé, porque é preciso acreditar nas coisas que você não vê para poder ser idólatra. E este acreditar é fé. Agora, nós definimos fé como crentes de uma forma já centralizada. Como cristãos, dizemos que é acreditar em Jesus Cristo, não é? Esse termo fé. Mas se vocês perceberem que o apóstolo Paulo aqui está a dizer para que a vossa fé não esteja fundamentada na sabedoria de homens, então ele está a mostrar que a fé pode não estar somente fundamentada em Jesus, em outras coisas. Então, é necessário que nós também, como estudiosos da palavra, trazermos esse significado para o contexto atual. Para o contexto de Paulo lá era dizer fundamentada na sabedoria dos homens. Mas para o nosso contexto aqui é mostrar que não está fundamentado nos profetas que você anda a ver. Não está fundamentado nos curandeiros, nos feiticeiros, nos monges, em qualquer outra coisa que você vê. Amém? Então, ela está fundamentada em Jesus Cristo. Isto é que me interessava neste versículo 5. Então, e se notarem, é por isso que estamos numa era em que as pessoas já não oram pedindo perdão a Deus pelos seus pecados.
eles oram sempre repreendendo alguma coisa. Há de notar que o jovem hoje, quando ele está em dificuldade, ou quando ele está em apuros, ele não olha para a sua condição de espírito com Deus, a sua intimidade com Deus, ele não olha. Ele olha, é porque meus pais estão a me seguir, já que temos muita corrente de familiaridade. É porque meu avô está a me perseguir, é porque me avisei. Não estamos a dizer que isso não é verdade, mas estamos a dizer que você devia primeiro olhar para a tua condição de espírito, porque você é jovem, está na fase em que você está mais propenso a pecar. Primeiro porque os desejos da carne estão à flor da pele. Você quer fornicar toda hora, quer se masturbar toda hora. Estamos a falar de coisas que são reais para nós. E isso nos afasta de Deus. Então, quando as pessoas vão orar hoje, elas não olham para a sua condição primeiro. Eles não abrem a hipótese de as coisas estarem a dar errado porque ele está mal com Deus. Ele sempre pensa que são terceiros. E isso é a condição humana. A queda nos trouxe essa propensão. A gente nunca quer estar errado. É por isso que há de ver, por exemplo, no nosso país, nós subimos chapa e cobrimos 4 pessoas por cada fileira de assento, né? Por cada cabine, assim posso dizer também. Por cada fileira de 4 pessoas. Vamos lá. Tem uma senhora bem gorda, ou um senhor, só para não parecer que estou contra as mulheres. Tem um senhor, tem uma pessoa gorda e tem 2 pessoas médias e tem um magrinho. Só que este magrinho é alto. Estão a perceber? Então, depois eles estão a se apertar aqui. Essa senhora agora diz, é por causa desse mano que é alto. Estão a ver como estão a ver como a pessoa, como nós somos tão... Isso é um caso, eu estava a citar um caso que aconteceu realmente. É tão fácil sempre culpar os outros, nunca somos os responsáveis. É isso que eu quero mostrar aqui, a queda, o pecado, ele veio nos corromper. Amém? E esta corrupção nos afasta de Deus. É por isso que dificilmente a gente reconhece o nosso estado de espírito. Quando vamos orar, não olhamos para Deus. Não olhamos para Deus e não olhamos para a nossa condição. Primeiro, para averiguar se está tudo bem, para depois orar por outras coisas. Amém? Não se preocupe, eu estou introduzindo, vamos falar de discernimento espiritual. Esta é a base para você entender por que essas coisas estão acontecendo. Amém? Então, às vezes nós só vamos para orar, sempre acusamos alguma coisa. É porque vai vizinho, vai no lanzelela, já que você tem muitos vizinhos que te perseguem. É porque minha amiga tem jealous de mim. Há sempre alguma coisa que você aponta. Amém? Mas esta é a forma errada. Eu vim te dizer isso hoje. Esta é a forma errada. Você como espiritual, como cristão, esta é a forma errada de julgar as coisas. Então, nós vamos aprender hoje sobre discernimento espiritual. Qual é a forma certa de orar por certos pontos. Amém? Se essas irmãs voltarem a rir, eu vou vos separar. Deve estar aqui hoje. Amém? Amém? Então, discernimento significa conhecimento. Aquele que conhece não vive no acaso, mas numa realidade que tem controle. Esta é a dificuldade do crente de hoje, porque ele não tem conhecimento da sua vida. Deus, quando criou o homem, ele lhe deu uma capacidade de conhecer as coisas espirituais. É por isso que há de ver pessoas que nunca vieram para a igreja a sonharem coisas que acontecem. E realmente acontecem aquelas coisas, porque ele é espiritual, ele consegue ver no campo espiritual. Só que você é crente, esta parte devia estar mais aguçada e mais certeira e mais nítida, porque você tem um Deus. Mas por que essa parte não é nítida? É porque você não vive orando, não vive jejuando e não se santifica. E estas coisas vão afastando mais de você este dom, esse discernimento. Discernir é conhecer as coisas. Muitas das vezes a gente vive no acaso, em especulações. É porque é minha vizinha. É porque é minha amiga. Estamos especulando, não temos certeza. Mas aquele que anda no Espírito conhece as coisas, não especula as coisas. Há uma diferença quilométrica aqui entre conhecer e especular. Especular significa chutar. Você não sabe. É lamdica, lamdi. Não é isso que acontece com alguém que está em Cristo. Amém? As pessoas que estão em Cristo, elas conhecem as coisas. E não conhecem porque eles foram tocosar, não conhecem porque eles têm uma sabedoria humana, não conhecem porque vão idolatrar coisas. Eles conhecem porque têm o Espírito de Deus.
Amém? O Espírito de Deus é que habilita o conhecimento pleno das coisas ocultas. Discernimento é para conhecer as coisas ocultas ou que não são humanamente visíveis ou concebíveis. Esta é a função primária de discernimento. É para conhecer as coisas ocultas, as coisas que não podemos ver assim ao olho nu. É por isso que é necessário ter o discernimento. É por isso que também, na definição que eu trouxe aqui, quem tem discernimento não vive no acaso. Ele tem controle da sua vida, porque ele sabe o que deve fazer minuciosamente. Por que é que Satanás está contra a juventude? É porque ele quer deixar o jovem sem saber o que ele deve fazer. E se você não sabe o que fazer, querida, você não tem futuro. Se você não sabe o que fazer, você não tem amanhã. Eu estou falando aqui graças a Deus que o nosso líder está aqui, que ele não me deixa mentir. Se vocês notarem, de todas as vezes que o nosso líder deu testemunho, e se vocês já conversaram com ele, onde notar que ele dizia, ele viveu na juventude todo o tempo. Ele não tinha nada, mas ele vivia orando. Estou mentindo, senhor. Ele vivia orando aqui. Mas eu e você, parece que temos hábitos diferentes. Eles agora têm mais ocupações, talvez, e eu e você não fazemos nada. Preferimos sempre jogar game, fazer uma outra coisa. E não temos tempo com Jesus. Estamos a falar de pessoas que viviam aqui nessa igreja, aqui, orando sempre. E isso deu propósito à vida deles. E a pergunta é, onde é que você vai buscar o seu propósito? Se você não tem intimidade com Cristo. É por isso que você vive fornicando. É por isso que você vive roubando, burlando pessoas. Porque como é que vai conseguir? Eu estou aqui desde ontem, orando, jejuando, desde ontem estava aqui, hoje também estava aqui. Porque eu sei qual é a propensão. Quando eu não tenho nenhum outro programa de trabalho, qualquer outra coisa, eu sei como fugir dessas coisas. Ou orar, ou estar com amigos em Cristo, qualquer outra coisa. Mas eu sei que o isolamento é perigoso. Não estamos a dizer que você não pode ter autocontrole, não pode saber se controlar. Não é isso que estamos a pregar aqui. Estamos a dizer que é necessário você se entregar às coisas de Deus. E ter uma relação profunda com as coisas de Deus. E isso vai libertar você de muita coisa. Amém? Então, nós precisamos discernir o que é que está a acontecer na nossa vida para a gente não progredir. O progresso em Cristo, ele não é imediato. Embora seja dinâmico, embora ele esteja em movimento, mas ele não é imediato. E essa é a dificuldade que você está tendo. Por quê? Porque você passou a ter definições que não são bíblicas sobre as coisas. É por isso que para ti sucesso é imediatismo, mas de acordo com a Bíblia, sucesso não é imediatismo. O que Satanás está a fazer? Ele está a fazer uma engenharia reversa. Ele está a pegar você, começar a pegar termos que você já conhecia, começar a redefinir para você viver em depressão, em ansiedade, frustrado. Você se parar e olhar para uma jovem. Dad, está a ver uma jovenzinha, está a dizer que eu estou frustrada porque não tenho Range Rover. Trabalhou aonde? Fez o que na vida para ficar frustrada porque não tem Range Rover? Entra aí no teu moinho. Fez o que na vida? Para dizer que porque eu estou frustrado porque não tenho Range Rover. Mas o que é que está acontecendo? É porque Satanás está a ensinar os jovens a ver a realidade dos outros. Sem se preocupar como é que adquiriram. Outras vendem o seu corpo. Outras vão tomar banhos lá longe, lá. E o que está me preocupar nessa juventude é que vocês que postam muito memes, há memes que vocês partilham que nem sabem que estão a difundir obscurantismo. Há muitos memes que rondam por aí, pessoas que você compete com eles, estão subconscientemente ensinando você que existe solução em Mambone. Estão subconscientemente ensinando você que existem soluções na feitiçaria. Porque há de notar que 10, 20 anos atrás, essa informação era oculta. A Sheila, o que significa Sheila? Era tabu falar dessas coisas aqui. Não era bom falar dessas. É por isso que essa informação não era difundida para as pessoas. Mas hoje, em forma de meme, eles dizem, é só meme, é só meme. Mas você passa a ter conhecimento. E porque você é jovem e tem uma coisa que é desgrudável de si. Sabe qual é essa coisa? É curiosidade crônica, curiosidade aguda.
você vai querer experimentar essas coisas. Eu venho dizendo sempre aqui que Satanás nos faz fazer as coisas que ele quer que façamos, como ele quer que façamos e quando ele quer que nós façamos. E depois só nos faz pensar que partiu de nós mesmos. Essa é a função dos memes. Os memes estão fazendo uma reprogramação subconsciente. Por que é subconsciente? É porque não é para você perceber. Não é para você perceber que estão a te programar para você fazer ou viver de uma certa forma. É isso que os memes estão fazendo. Eu me lembro uma vez que eu postei um meme, bem, era meme por nome, que... Ok, só não quero fazer aquilo porque vai parecer insulto aqui. Mas duas pessoas estavam fazendo sexo em público. Então, o que aconteceu? Ali tinha mãos no chão e só duas patas, tipo, eram pegadas. Tinha mãos ali no chão, pegadas das mãos, não sei se diz palmas das mãos no chão, e tinha dois pés aqui. Só era aquilo. Na minha cabeça, eu ainda era ingênuo que eu era, na minha cabeça aquilo significava o quê? Que aquela criança ou aquela pessoa estava a tentar sair de casa e burlar o pai, para ele pensar que ele estava a voltar, mas estava a ir. E eu postei aquele dead, imediatamente me ligou, vai apagar aquilo. Eu, ok, tudo bem. Fui apagar obediência, mas depois perguntei por quê. Ele disse, porque duas pessoas estão fazendo sexo em público. Eu não percebi nada disso. Essa é a função do meme. Eu advirto você, se você é uma pessoa que não consegue julgar as coisas, não poste memes. Sim, tem a parte boa do meme que é fazer rir as pessoas. Tem alguns memes que realmente a intenção é só fazer rir. Mas se você sabe que não tem capacidade de julgar as coisas... Minha irmã diz, eu estou de sentar aqui do lado de dentro. Obrigado. Da próxima separa vocês duas. Então, se você sabe que não consegue julgar as coisas, então tem que parar de fazer, postar memes. E eu até te advirto mesmo a parar a provar essas coisas, porque essas coisas estão fazendo uma reprogramação subconsciente e você nem está percebendo. Amém? Estamos a falar de discernimento aqui. Amém? Então, aqueles que podem discernir, eles podem conduzir sua vida com eficiência. A sua batalha é real e não resultado de tédio. Existem pessoas que estão numa vida de tédio. Por que as pessoas às vezes pensam em suicidar-se? É porque estão num ponto de tédio. Tédio é o quê? Quer dizer, parece que nada faz sentido na tua vida. Porque essas pessoas não conhecem o seu propósito de vida. Elas não conseguem discernir o seu propósito de vida. É por isso que elas vivem no acaso. Estão a jogar zoto. Estão a jogar balele em balele, qualquer outra coisa. Mas a vida deles não tem nenhum sentido. Amém? Então, é fundamental, é necessário a gente ter uma capacidade de discernir. E esta capacidade você não vai encontrar no chão, querido. Por favor. Existe um preço. Assim como há um preço para você matar a sua dignidade. Porque, às vezes, é um preço. Você está ali no quarto de teu namoradinho, no quarto da tua namorada, está a tirar roupa. A tua consciência está a acusar. É um preço que você está a pagar isso. Matar a sua dignidade. Eu tenho dito, acho que vocês conhecem esta frase, que eu escrevo sempre, que as pessoas preferem matar-se a si mesmas para viver os padrões sociais. E para viver padrões sociais de pessoas que nem estão aí para ti. As pessoas nas redes sociais dizem, estamos contigo, mas quando você está lá sozinho a morrer, adivinha só, ninguém aparece. Você está sendo reprogramado para viver, para agradar pessoas que nem estão aí para ti, nem dão a mínima para ti, nem te conhecem no fim das contas. Mas você está sacrificando sua dignidade, sua virgindade, sua dignidade, sua castidade como homem, só para agradar pessoas do flow, para agradar pessoas que nem estão aí para ti, nem dão a mínima para si. Amém? Nós precisamos reprogramar a nossa cosmovisão para alinhar com a Bíblia. Hoje, parece que a Bíblia, parece que a palavra de Deus é ineficaz, porque as pessoas estão aplicando o conhecimento bíblico mal. É só por isso. A palavra de Deus parece ineficaz hoje, porque as pessoas não estão vivendo na cosmovisão cristã. Amém? Às vezes, permanecemos infrutíferos porque não conseguimos nos ver numa dimensão espiritual. Não rompemos as correntes que nos prendem porque estamos numa ilusão profunda.
A gente permanece infrutíferos porque não conseguimos ver a nossa vida no campo espiritual. E não é possível ver a sua vida no campo espiritual se você não ora, se você não jejua, se você não medita nas Escrituras. É preciso ter comunhão com as Escrituras para ver os resultados que você está procurando na sua vida como jovem. Às vezes, as mudanças que você tanto procura estão muito próximas de ti. Você só vive negligenciando elas. Deus sempre vive falando contigo, querido, querida. Te mostrando o que fazer. Mas você vive ignorando isto aqui. E nós somos muito engenheiros. Eu é que me formei em engenharia, mas parece que vocês é que são. Sempre escolhemos suprimir a voz do Espírito, a voz da consciência, para viver os nossos próprios padrões. E no fim dizermos, Deus não nos ouve. Deus vive falando contigo na consciência todos os dias, toda hora. E você, de boca cheia, blasfema dizer que Deus não te ouve e não fala contigo. O que estamos a ser ensinado hoje também é subconscientemente aprender a fazer o que nós queremos. E isso nos leva a um ponto muito crítico. Qual é o ponto crítico? É que já queremos escolher como é que queremos que Deus haja conosco. Queremos escolher como é que a liderança deve lidar conosco. Estamos nesse extremo crítico, porque nos ensinaram que somos livres e temos um conceito muito deturpado, muito equivocado de liberdade. Definimos libertinagem como liberdade. É por isso que quando os líderes nos tentam redarguir, instruir, nós não gostamos, zangamos. Amém? Eu quero te dizer uma coisa. Não olhe para mim que estou falando aqui. Se você já me mediu de alguma forma, não olhe para mim, mas há de ser que talvez enquanto eu falo, algumas coisas podem acontecer na tua vida. Podem mudar na tua vida. Amém? Você tem que acreditar, porque às vezes chegamos a um ponto em que nós escolhemos quem é o profeta de Deus. Nós escolhemos, esse aqui não é meu amigo, não pode ter Espírito de Deus. Aquele não é meu amigo, não tem Espírito de Deus. O Espírito de Deus não está com as pessoas que você gosta. Está com as pessoas que Deus dá. Amém? Então, às vezes, aquilo que você deve ouvir, há de ouvir da pessoa que menos você espera. E talvez da pessoa que mais você odeia. Amém? Temos que aprender a ouvir a Deus no labirinto. Nas improbabilidades, temos que aprender a ouvir a Deus. Eu cheguei a um extremo em que mesmo quando um bêbado fala comigo, eu acredito que Deus pode usar aquele bêbado para falar comigo. Amém? Deus quer um exército, mas não há como sermos soldados se não formos fiéis à visão. A sede de visibilidade e de viralidade comprometeu a nossa agenda e o nosso objetivo de vida em Cristo. Estamos a sacrificar quem somos porque queremos viralizar. Estamos a sacrificar quem somos porque queremos aparecer nas mídias. E mídias de pessoas que nem nos dizem nada, não mudam nada do ponto de vista prático na nossa vida. Estamos a comprometer a visão de Deus na nossa vida. Estamos a comprometer a agenda divina na nossa vida. Às vezes, estamos a retardar o nosso progresso porque queremos seguir a nossa própria agenda. E Deus, soberano que é, Ele deixa você seguir essa tua agenda. Ele deixa você seguir este teu caminho aí. Ele deixa você seguir isso. E você ir tombar, ir aquilo que dizem de... Está vendo quando teu pai ou tua mãe te deixa? Quando ele te avisa, depois te deixa, diz, tá chivona. Deus faz isso conosco. Para você brasileiro que está assistindo aí, o tachivona significa há de ver. É uma expressão que nós usamos aqui. Há de ver. Há de ver pelos resultados que estão a acontecer. Amém? Então, Deus às vezes nos expõe a essas circunstâncias para nós tombarmos. E às vezes termina em gravidezes indesejadas. Às vezes termina em abortos. Às vezes termina em você ficar desempregado. Às vezes termina em relações frustradas. E depois chega a um ponto em que começa a dizer,
Sempre temos algo para culpar. É porque minha família lá, ok? Eu não tenho sorte no amor. Mas você vivia fornicando na relação. Como é que é por causa da família? O jovem não precisa de mensagens para atiçar as emoções dele. Precisa de mensagens para fazer ele acordar. Não são tuas emoções que vão mudar o mundo. É aqui. Temos que resgatar a juventude que ainda tem ideias. A juventude hoje já parou de ter ideias. Pode não parecer, mas a inteligência artificial veio estagnar você. Eles sabem que um jovem pensador é uma arma perigosa. Um jovem inovador é uma arma perigosa. As nossas mães, os nossos pais não casaram os nossos pais porque eles tinham Range Rover. Casaram os nossos pais porque eles tinham visão. Você hoje está procurando um homem que tem Range Rover, precisa sacrificar a sua dignidade. Porque aquele que tem Range Rover só tem 40 anos para cima. Você tem 17, 18, 19, 20, 21, acho que até 25 máximo aqui. Ou até 28 talvez. E você vai casar com esses velhos para sacrificar a sua dignidade. As nossas mães casavam porque viam que este homem aqui tem futuro. Eu sempre costumo comentar uma coisa, mas na perspectiva da fé. O mundanismo comenta que as mulheres têm um sexto sentido e comenta como comenta. Eu digo que a mulher realmente tem um sexto sentido. A mulher é o único ser que consegue projetar um homem no futuro. Mas parece que as mulheres hoje em dia andam muito distraídas. Essa capacidade minguou. Já não existe, talvez. Mulher era o único ser. Não sei se estou a mentir, pai. É o único ser que consegue projetar um homem daqui a 10 anos. Dizer que este aqui vou casar com esta irmã aqui hoje. Porque daqui a 10 anos ela vai ser alguém. Mas parece que as mulheres de hoje em dia estão no imediatismo. É por isso que vão corromper as suas vidas. Vivem lares indesejados, casamentos frustrados, porque estão correndo contra a maré. Querem tudo para ontem. Precisamos de discernimento espiritual. Precisamos de conhecimento espiritual. Isso aí é que é discernimento. Precisamos saber qual é o roteiro, quais são os trilhos que Deus colocou na nossa vida, para nós trilharmos neles. Amém? Isso é discernimento. Quando você tiver discernimento, não vai viver acaso, não vai viver a vida da maioria, vai viver a sua vida. Deus, quando criou cada um de nós, Ele traçou um roteiro de vida. E se você adorar a Deus, Ele vai te revelar por meio de discernimento, não por meio de sabedoria humana, como o apóstolo Paulo estava a dizer aqui. Por meio de Espírito, Ele vai te mostrar. Amém? Cada um de nós foi projetado para ser algo específico, especial diante de Deus. Mas Satanás envenena esse talento e nós aplicamos mal e fora do propósito. Muita gente tem talento da parte de Deus aqui. Mas Satanás faz com que essas pessoas apliquem mal este talento e fora de Deus. É por isso que estão morrendo as pessoas. Amém? É por isso que há um comentário que Dede sempre faz, que é por isso que você deve ver que a maioria dos melhores cantores eram cantores gospels em algum dia. Então significa que tinham um bom talento, mas Satanás corrompeu aquele talento para servir ao mundo. Amém? Então, e porque faltou-lhes vigia. Irmão, eu quero te dizer uma coisa. Você não vai manipular Deus. Você não vai conseguir, não vai subornar a Deus. Se Deus diz que vai para o culto do jovem até o determinado tempo, e você para de vir ao culto do jovem e diz que eu já não sou jovem, as coisas vão ficar estagnadas na tua vida até você retomar os cultos. Até você retomar aquilo que Deus quer que você faça. Uma coisa que eu venho dizendo é que Deus tem todo o tempo do mundo. Ele pode esperar por ti. Eu digo isso com dor no coração. Ele pode esperar você
fazer esse todo malabarismo que você acha que é muito esperto, é porque eu sou assim. Ele vai deixar você fazer isso tudo aí. Ele tem todo o tempo do mundo. Quando você ver que já cansei, então há de voltar para os trilhos. E vai começar do zero. E por isso que algumas pessoas prosperam aos 60. Não é uma fórmula prosperar aos 40. Isso está muitas das vezes determinado com a idade que você compromete com Cristo. Amém? E você santificar-se. Você acelera. Eu tenho dito que se você quiser acelerar o relógio Kairos de Deus, santifique-se e fique no lugar certo. Onde Deus te mandou ficar, fica ali mesmo. Se você quiser acelerar o relógio de Deus, Ele vai acelerar. Porque outra coisa que nos escapa é que pensamos que, de certa forma, há uma corrente, muitas das vezes, de teólogos que colocam Deus como um tirano, que age indiferente das nossas vontades, dos nossos desejos. Esse não é o Deus da Bíblia. Se você orar e se santificar e ficar no lugar certo, sim, Ele pode mudar de algumas coisas para te favorecer. Esse é o Deus da Bíblia, que se compadece em resposta à tua atuação. Isso não torna a graça nula, mas reforça a graça. Reforça a graça em que sentido? Porque Deus não olha explicitamente para você, pessoa, olha para a tua fé. E a tua fé tem um objeto, é Jesus. E Jesus é a base da graça. Amém? Então, Ele olha para a tua fé. Ele olha para Jesus em você. É por isso que eu disse naquela outra ministração, que quando citei Isaías, quando disse que agradou moê-lo, esmagá-lo, eu fiz uma pergunta retórica, que é, será que vocês acham mesmo que Deus é tão insensível para agradar moer o seu filho? Não. O que Isaías está tentando retratar ali está a mostrar que Deus estava feliz por eu e você. A alegria que está a mostrar ali é de eu e você sendo libertos. Não é literalmente de estar a esmagar Jesus. É de estar a usar aquele meio. A alegria de Jesus, de Deus, é de estar a usar aquele meio para libertar você da escravidão, do pecado. Amém? Então, às vezes, as pessoas afundam mais nos seus erros porque os erros estão dando resultados aparentemente positivos e inovadores, mas na verdade estão reescrevendo o seu destino. Existem pessoas, e Satanás é astuto. Satanás vai fazer você pensar que está a andar no caminho certo, fazendo coisas erradas. Há pessoas que estão fazendo coisas erradas e estão dando resultados aparentemente corretos. Há pessoas que estão fazendo coisas que vão matar a elas, que estão dando resultados aparentemente corretos, mas que estão a reescrever o destino dessas pessoas. Você há de notar que até a pessoa que era cantor gospel, depois diz, só estou a cantar nas atrações. Só estou a cantar o quê? Aparentemente estava a dar resultados positivos. Dava dinheiro, aparentemente, mas era o inferno que ele estava cavando com as suas próprias mãos. E reescreveram os seus destinos. Amém? Nós precisamos ter discernimento espiritual para escapar da morte, para escapar desta cilada satânica. Amém? Nós precisamos da graça de Deus. Amém? Agora, o ego e o orgulho da autorrealização são ingredientes satânicos para remover o propósito de Deus de nós. É por isso que nós nos odiamos entre os jovens aqui. Porque temos muito orgulho e aquele ponto anterior que eu disse de parecer que estamos a fazer coisas certas, mas estão a levar para o inferno, é porque às vezes elas preenchem essa parte de autorrealização. Mas estes são os dois maiores ingredientes que Satanás usa para te mandar para o inferno. O ego, o orgulho e a glória da autorrealização é que mantém você estagnado no tempo. Amém? Querida, eu vou te escandalizar agora aqui. Querido, vou te escandalizar agora aqui. Tá vendo aquelas imaginações que você tem? Andar numa BMW. Aquelas imaginações que você tem a ter uma mansão. São de Deus. São de Deus. Se você aceitou o Senhor Jesus, se você vive de santidade, vive orando e tem essas imaginações, essas visões,
são de Deus. Mas, às vezes, você é o objeto de tropeço para acelerar essas coisas de acontecer na tua vida. Às vezes, as visões não são literalmente interpretadas na realidade. Significa o quê? Que significa que você pode estar a ver uma Range Rover, estar a ver uma maçã. Não significa que literalmente, talvez, vai Deus te dar isso. Mas está a mostrar a magnitude das coisas que Ele vai te dar. Mas o tropeço que mantém você não alcançar essas coisas é você. Eu tive um professor que fez alguns mestrados na Rússia, que me dava materiais de construção. Ele gostava muito de mim por uma coisa, porque eu não cabulava. Era o único estudante dele que não cabulava. Ele gostava de mim e às vezes aquela questão de me odiar, porque geralmente eu sempre fui odiado porque eu sempre fui dedicado. Não era odiado por coisas más, não confunda as coisas, mas porque eu seguia as leis. Eu sabia que mostrar as pessoas no teste é pecado, é contra a lei. Tudo que é contra a lei é pecado. Então eu não mostrava a ninguém. Se era para ajudar alguém, eu dizia, me procura antes do teste, vou te ajudar. Durante o teste não ajudo ninguém e eu não cabulava. Esse era um princípio cristão que eu havia tomado para mim mesmo. E aquele professor sabia disso aí. É por isso que sempre que quando estavam contra mim, ele me defendia. Mas uma coisa que ele dizia que marcou a minha história é... Claro que ele é um ateu, não digo que é ateu, mas ele não é estranho de church, o gajo, né? Mas há uma coisa que ele disse que eu aproveitei muito bem e aplico muito bem. Ele disse que o responsável dos sucessos e os sucessos da tua vida é você. Ele disse assim, em forma de humor, ele disse que pega os 5 dedos da tua mão e os outros 5 aqui para aqui e os cotovelos apontar para ti. Somando fica 12. Ele fala assim, 12 testemunhas de que você é o culpado. Porque temos que ser realistas. Se aceitar Jesus é a chave para a salvação, então, no dia que você aceitou Jesus, você rompeu alguns paradigmas hereditários. Você rompeu algumas coisas hereditárias que te perseguiam. Então, não é justo, querido, sempre culpar o hereditarismo quando algumas coisas estiverem a dar errados na tua vida. Começa a culpar a você a partir de hoje. E pode ter mais efeito culpar a si mesmo quando são coisas hereditárias e Deus vai te revelar, vai te fazer discernir. Mas se você viver culpando outras coisas, enquanto você é o culpado, você vai ficar muito tempo estagnado. Porque por mais que Deus fale contigo, você vai escolher tapar os ouvidos. Você vai escolher tapar os ouvidos. O jovem, na juventude, é a fase em que precisa se trabalhar a cosmovisão. Na juventude precisa se trabalhar a cosmovisão. Vocês acham mesmo que Dede ainda está à procura de um sentido de vida como você e eu? Ele encontrou esse sentido de vida na juventude. Ele agora está concretizando esse sentido de vida que ele encontrou na juventude. E ele não encontrou nas discotecas, não encontrou nos grooves que vocês gostam muito. Porque estamos a tornar cristãos alguns hábitos mundanos. Agora já é groove gospel. Agora é o que sei lá, acho que é chitique gospel. Há algumas coisas que as pessoas sempre reúnem para fazer alguma coisa que não agrada a Deus. Eu só sei que não é para agradar a Deus, mas dá um nome bonito. Amém? Temos que aprender a agradar ao Senhor. Quando notares que o lugar que Deus disse que era específico para ti, na tua vida, já não te completa, 2 coisas podem estar a acontecer. Ou o lugar específico está falhando contigo, ou você saiu da visão por querer ser ou tentar ser o que não és antes do tempo. A juventude é uma fase perigosa. É a fase em que Deus começa a se apresentar às pessoas. Dizer, irmã, tu vais ser pastor. Ele faz isso na juventude. Irmão, tu vais ser pastor, vais ser apóstolo. Ele faz isso na juventude, vai ser profeta. Então, o que pode acontecer com esta informação é que Satanás pode usar ela contra nós mesmos. Como ele pode usar contra nós mesmos? Nos fazendo sair da visão. Porque vamos começar a agir como pastor. Já Dita é pastora mesmo. Nem 22 anos ainda não tem. Não estamos a dizer que Deus não pode usar pessoas da nossa idade, né? Mas estamos a dizer que existe uma maturidade necessária. Vamos abinhar, eu só estou a usar como exemplo. Então,
Às vezes Deus aparece na juventude para nos apresentar grandes coisas. O erro é você começar a agir como se já fosse aquela coisa. A Bíblia diz que por mais que você seja o herdeiro do trono, se você ainda for jovem, adolescente, você é tratado como qualquer outra pessoa aí. Até ter idade suficiente para herdar isso aí. Então, duas coisas podem estar acontecendo. Ou a liderança está falhando contigo, se o lugar que Deus disse que era específico para ti, mas se começamos do pressuposto de que Deus é que te disse que é lugar específico para si, então a probabilidade mesmo é de que você saiu da visão. Por tentar ser o que não é, ou por estar a fazer outras coisas, a fazer outra visão. Amém? O discernimento espiritual é uma arma que nos defende do vírus do mundo. O discernimento é um antivírus para combater todos os trojans satânicos. Trojan é uma expressão que os informáticos usam para cavalo de Troia. Vírus. Acho que o irmão Hamilton pode nos elucidar melhor sobre isso. Trojans. Amém? Então, é um vírus. Acho que vocês estão familiarizados com esse termo vírus, né? Vírus é alguma coisa que corrompe. Então, discernimento espiritual é a arma, é o antivírus espiritual que nos ajuda a combater todos os vírus satânicos, todos os trojans, todos os cavalos de Troia que vêm para combater, corromper a nossa vida. Com discernimento espiritual a gente consegue fugir deles, a gente consegue vencer. Amém? Então, é preciso muito discernimento para poder ser muito, como é que se diz? Há um termo que se usa em guerras que eu estou à procura aqui. Ok, mas tudo bem. É preciso ter muito discernimento para estar no controle das batalhas. Vou parafrasear. Para estar no controle das batalhas. Amém? É preciso muito discernimento para estar no controle das batalhas. O que acontece no nosso tempo é que vivemos frustrados porque vivemos lutando batalhas erradas. Ou batalhas que nem existem. A pessoa está a marcar jejum para lutar com uma bezerra dele. Deus já lhe libertou há muito tempo, talvez. Ou talvez uma bezerra dele nem está aí para ele. Ele vive lutando batalhas erradas. Vive sacrificando batalhas erradas. É por isso que o profeta Samuel diz que o que importa mais para Deus é a obediência e não o sacrifício. Por isso que muita gente está sacrificando demais. Esqueceram esta palavra. Sacrificam-se demais e não tem resultados. É por isso que você deve ver pessoas que depois acabam inutilizando o jejum e a oração em como se ele em si fosse eficaz. Não. Você é que está fazendo algo errado. Ontem eu fiquei triste com Dad por algum motivo. Eu estava aqui batalhando, orei. Eu orei e acho que uns 2 minutos depois Dad me ligou. Eu havia ligado para ele, ele não me atendeu. Então eu orei aqui. Estou a tentar vos mostrar que a oração é eficaz em jejum. Amém? Quer dizer, ela é eficaz a ponto de ser imediata. Eu estou testemunhando isso ultimamente. Ela é tão eficaz a ponto de ser imediato também. Amém? Então, nós temos que aprender a usar essas ferramentas. Usar essas ferramentas para o nosso progresso. Você tem que viver a vida que Deus projetou para si. Eu, por exemplo, há coisas que eu insisti fazendo, e depois Deus me mostrou categoricamente que eu devia parar de fazer aquelas coisas. E eu parei. E eu parei de fazer aquelas coisas. E a minha vida está tomando um roteiro dinâmico em relação à vontade de Deus. Amém? Então, nós temos que aprender a olhar as coisas na perspectiva divina. O discernimento se alcança de joelhos dobrados e o coração voltado para Deus. Você não há de apanhar discernimento em nenhum outro lugar. Há de apanhar o discernimento de joelhos dobrados e o coração voltado para Deus. É difícil encontrar pessoas que estão convertidas de verdade hoje dentro da igreja. É por isso que o mundano não encontra razões para crer. Ele olha para eu e você. Ele diz que aquele é pior que eu. Por que eu devia acreditar no Deus dele? Eu conheço muita gente que só se converteu por causa de ver minha vida. Eu era o mais matreco da escola. Eu já vos contei essa história. Parece que vou ficar repetitivo. Eu já vos contei. Eu era o mais matreco nas meninas em todo sentido na escola. Mas agora todos os colegas da escola, eles sempre olham para mim como referência.
Já não me olham como matreco, me olham como referência. Porque eu permaneci. Até, inclusive, algumas meninas que tentaram me camaitar. Dad sempre costuma me dizer, sempre que eu lhe conto essa história, sempre que lhe conto sobre meninas, Dad disse, Deus estava a te livrar do inferno. E realmente, o último caso que eu até falei com o Dad foi um caso em que eu estava quase mesmo para namorar com aquela menina e de repente, acho que foi uma coisa de um mês depois, a menina engravidou. Sabe do que Deus me livrou? Amém? Devemos viver orando. Uma coisa interessante sobre a oração é que as pessoas vivem orando e parece que nada está acontecendo. Mas é porque elas não têm discernimento. É preciso discernimento para ver a ação da oração. É preciso discernimento para ver o que está acontecendo na sua oração. É preciso discernimento para ver o que está acontecendo no campo espiritual na sua vida. Não estamos aqui a pregar feitiçaria aqui. Estamos a pregar pessoas que são espirituais, como o apóstolo Paulo mostra aqui. Pessoas que têm Jesus no coração. Amém? Pessoas que olham para Deus. Amém? Uma coisa me interessa aqui, no versículo 7. Diz assim, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. Eu escrevi uma nota que diz assim, Paulo mostra que no poder de Deus existe uma sabedoria transcendental, que só se alcança no Espírito. Eu vou tentar recapitular para vocês. Paulo disse assim, para que a vossa fé não esteja fundamentada na sabedoria humana. Mas ele diz aqui também uma coisa interessante, que ao contrário, falamos da sabedoria de Deus. Há uma coisa que eu detetei aqui, que ele está a mostrar que no poder do Espírito existe sabedoria. E isso vem limar, vem eliminar de uma vez por todas aquelas correntes de neopentecostalismo. Pessoas que são tão espirituais sem a palavra de Deus. Vem eliminar isso. Porque as pessoas pensam que ser espiritual é não ser um ser pensante. Isso é mentira. E eu vou te provar através da Escritura. Vamos para o versículo 9. Diz assim, no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. 10. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, por quanto o Espírito tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Que investigação é essa que o Espírito faz? Até nas coisas de Deus. É um exercício intelectual. Então significa que ser espiritual também envolve razão. A única coisa que muda é que estamos no discernimento espiritual. E o tema é discernimento espiritual, olhando além da razão humana. Então significa que entramos num novo campo, onde o campo tem regras espirituais, regras transcendentais. E não são regras desorganizadas, mamanu. Não são, porque, ultimamente, quando se fala de tudo espiritual, as pessoas usam o termo espiritual para difundir heresias palhaçadas. Não. O campo espiritual ele tem uma ordem lógica. E essa ordem lógica está na palavra de Deus. O Espírito e o poder de Deus contém a sabedoria de Deus. E ele contém um conhecimento. E este conhecimento nos foi dado a nós para podermos ter discernimento espiritual. Amém? Então, é preciso muita oração para discernir as coisas do Espírito. Quem tem o Espírito de Deus não se torna burro ou menos investigativo, mas é elevado de nível para fazer esse mesmo exercício intelectual numa dimensão espiritual e com outras leis de pensamento e de lógica. O que torna um pensamento humanamente concebível. Quando se diz que isto é lógica humana, significa o quê? Que existem leis de pensamentos na humanidade, na ciência. Agora, quando nós estamos no Espírito, existem leis espirituais também para discernir. Estamos falando de discernimento espiritual aqui. Existem leis espirituais para poder discernir estas coisas. Amém? É por isso que o apóstolo Paulo continua mais contundente aqui no versículo 11. Ele diz, pois, quem conhece os pensamentos do ser humano,
a não ser o espírito do homem que nele reside. Assim, igualmente conhece os pensamentos de Deus. Assim, igualmente ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. O Espírito que está em nós é que conhece as coisas de Deus. Aquele Espírito que ganhamos quando nós aceitamos ao Senhor Jesus. Não aquele Espírito que nós apanhamos em qualquer outro lugar. Amém? 13, diz assim: sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Amém? É preciso ser ensinável e humilde para receber as lições do Espírito Santo. É preciso ser ensinável e humilde para receber as lições do Espírito Santo. Porque às vezes ele usa pessoas que vão falar coisas que elas não sabem. Para receber as lições do Espírito Santo. Porque às vezes ele vai usar pessoas para te ensinarem coisas que elas mesmas não sabem que estão a te ensinar. E se você é alguém que vive escolhendo pessoas que vão te ensinar, que vão te trazer coisas novas, você não é humilde o suficiente, você não é ensinável, você é orgulhoso, você não é ensinável. É preciso ser muito humilde para poder receber as coisas de Deus. Amém? É preciso ser ensinável também para receber as coisas de Deus. Amém? Se sente que você vai ser um líder, ou que sente que tem uma chamada da parte de Deus, mas não consegue ser liderado, ou não consegue receber os recursos que Deus traz ocasionalmente para te instruir, essa chamada ou sensação que você sente não vem de Deus. E se é de Deus, você está deixando o diabo corromper. É por isso que você está agindo como um diabozinho. Se você sente que está sendo chamado por Deus, mas você não consegue ser liderado, você não consegue receber aquelas coisas que as pessoas que Deus traz para te ensinar alguma coisa. Você não consegue receber os recursos que Deus traz ao longo do caminho para te fazerem você ser aquilo que Deus quer que você seja. Então essa chamada muito provavelmente não é de Deus. E se é de Deus, você está deixando Satanás entrar na tua vida como um Trojan, como um cavalo de Troia, como um vírus para corromper a sua vida. É por isso que você está agindo como um diabozinho. Amém? É preciso muita humildade. É preciso ser ensinável para receber as lições do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo pode usar a pessoa que você menos espera e menos acha receber alguma lição dela. O Espírito Santo não segue vontades humanas. Ele segue vontade divina, vontade de Deus. E uma vontade que vai nos fazer bem. A palavra de Deus diz que Deus não quer o nosso mal, mas o nosso bem. Amém? E para que as coisas boas aconteçam na nossa vida, segundo a vontade de Deus, temos que nos deleitar. Você há de aprender a ver gozo, há de aprender a ver sossego na aflição, na vida, se você se entregar a Jesus. Há de aprender a ter paz, aquela paz que Paulo falou, a paz que excede todo entendimento na aflição, se você se entregar a Jesus de corpo e alma. Há de passar a discernir que as circunstâncias não definem quem você é. Há de passar a discernir, a ver no Espírito que aquilo que eu sou não é definido pelo que eu estou ou onde eu estou agora. É preciso muito discernimento para saber onde você está a ir e onde você está agora. Amém? Às vezes, ter algo de Deus é ser um alvo muito fácil para cumprir uma agenda satânica. Em nome de Deus me disse, Deus me disse. Na juventude é a fase em que ser chamado pode se tornar um gatilho para ser um agente satânico. Porque muita gente se diz que é chamada, mas pouca gente vive orando. Muita gente se diz que é chamada, mas pouca gente vive se santificando. Como é que essa chamada vai ter eficiência e a sua eficácia em última instância? E deixa-me te escandalizar, porque é que isso te torna propenso? É porque se você consegue ouvir a voz de Deus,
Da próxima vez vai ouvir Satanás e confundir com a voz de Deus. Porque você não tem discernimento. Há uma pergunta que sonda muito entre os cristãos. É como diferenciar a voz de Deus da voz de Satanás? Essa é uma pergunta, mas muito mesquinha e muito barata, que está escondendo uma coisa que você nem sabe. Subconscientemente, sabe o que esse cristão está a dizer? Ele está a dizer que eu não nasci de novo. É o que ele está a dizer a ele mesmo. Porque diferenciar a voz do Espírito e a voz do Espírito de Deus e a voz satânica é a coisa mais básica. É a coisa que é de fábrica que nós temos. Mas isso só vai estar nítido se você viver de oração. Não estamos a dizer que você não vai ter, às vezes, aquele momento de dificuldade, mas se você vive de oração, você, quando está num colapso, não corre para a tua best. Ei, best, eu recebi essa revelação. Você corre para o Espírito. Amém? Você corre para o Espírito. E Deus sempre responde orações urgentes. Sabe por que você pensa que a oração não é eficaz? É porque você está pedindo coisas que Deus te deu resposta, espera ou não. E você está usando como autenticador da oração essas duas coisas. Você está indo para orar para pedir Deus Range Rover, Deus diz espera ou diz não. E você diz que a oração é ineficaz. Tenta lá e pedir ministério. Tenta lá e pedir dons espirituais. Tenta lá e pedir santidade, abnegação. Imediatamente você vai receber essas coisas. Porque são coisas urgentes para Deus na tua vida neste momento. Então, você usa outras coisas para sustentar que a oração é ineficaz. Usa outros argumentos, coisas que Deus disse espera ou disse realmente cabalmente não. E você depois diz que a oração é ineficaz. Amém? É preciso muito discernimento para andar no caminho certo, para encontrarmos o destino que Deus quer para nossas vidas. E eu disse que discernimento alcança-se de joelhos dobrados e o coração voltado para Deus. Amém? É preciso muita humildade e ser ensinável para ter discernimento correto. Discernimento, eu disse no princípio, que é conhecimento, mas conhecimento de uma esfera espiritual. Amém? O discernimento pode ser também transformado a partir de testemunho, de vivência que você tem com teus líderes, com teus irmãos em Cristo. Ele dizer, por exemplo, o líder dizer que naquele dia aconteceu X coisas, e eu percebi que era Deus falando, e acontecer a mesma coisa. Você usar isso como autenticador para se virar naquele momento. Amém? Você precisa engolir o seu orgulho e deixar Deus te usar mais. Você precisa engolir esse teu orgulho e deixar Deus te usar mais. Se você é o único que sempre acha que está certo, você pode estar a ser um agente disfarçado e nem sabe. Se você sempre acha que é você que está certo, quer dizer, está a ser liderado, mas você acha que a liderança está errada, os teus irmãos na fé mais velhos estão errados, você é o único, é um novato na fé, é um júnior na fé, mas ele acha que ele é que está certo sempre. Você pode estar a ser um agente para cumprir uma agenda satânica. É por isso que há muito divisionismo entre nós aqui. Quer dizer, há de notar mesmo que quando viajamos, há grupo Hamilton, há grupo Laetitia, há grupo Zélio. Quer dizer, mas estamos no mesmo corpo. E isso não é de Deus. A pergunta que se coloca é, eu convidei essa irmã em Florinda, há uma outra que eu convidei e não veio. A pergunta que se coloca é, estamos a convidar ela hoje aqui. A que grupo ela vai pertencer? A que grupo ela vai pertencer? Precisamos ser humildes e precisamos ter o amor de Cristo. Eu sempre tenho dito que nós precisamos ser receptivos. Nós precisamos ser receptivos. Os irmãos em Cristo estão morrendo porque nós não damos o colo uns aos outros. Não temos o colo disponível para os nossos irmãos. Só temos o colo disponível para pecar. Para os quartos dos meus namorados, que estamos a pecar, temos o colo disponível. Mas para o irmão que está chorando, que está pensando em suicidar-se, o nosso colo está indisponível. 24 hours. Precisamos mudar de caráter.
Amém? E só assim algumas coisas que nós estamos a pedir a Deus vão acontecer. Deus quer muito usar os jovens, mas Satanás está com medo dessa união da juventude. É por isso que ele cria grupinhos e separações sem sentido para esfriar os jovens. Esses grupinhos têm uma agenda que você não sabe. É uma agenda de fazer você se distrair. Porque há de notar que sempre que andamos em grupinhos, não estamos a falar nada que nos edifica nada. Eu não estou a perguntar isso. Sempre que vires pessoas se unindo em grupinhos, aqui nessas coisas aqui, ninguém está ensinando ninguém, só estão se bajulando só. Ninguém está edificando ninguém. Ou estão cavando mais a sua própria cova. A única coisa que está acontecendo é que só estão a ter o irmão que está a lhes ajudar a abrir a cova deles. Eu disse no início, o jovem precisa de ouvir uma mensagem que vai mudar a cosmovisão dele. E eu disse, enquanto eu falo aqui, não olhe para mim, não me meça, ouça a palavra. Se você tem fé, acredita que Deus pode usar a pessoa que você menos espera para falar coisas que podem mudar o curso da tua vida. Você não precisa sentir nada, você precisa de mudar a cosmovisão para as coisas acontecerem na tua vida. Discernimento é o caminho espiritual para chegar à vontade específica de Deus. É só com discernimento que a gente chega na vontade específica, a vontade rema de Deus. O discernimento vai te mostrar o líder que você deve seguir e aprender. O discernimento é um guia moral, é um guia espiritual, é um guia de todos os sentidos na vida do crente. É por isso que ele não é uma ferramenta mundana, é uma ferramenta espiritual que muda a nossa forma de ver as coisas. Amém? Na vida existem líderes permanentes, existem líderes ocasionais e líderes temporais. Só o discernimento te faz discernir, te faz diferenciar um do outro. Existem líderes permanentes, existem líderes ocasionais, existem líderes temporais. E só o discernimento vai te fazer você diferenciar um do outro. Na vida, existem líderes que vão aparecer só para te liderar durante um dia, durante 2 horas. Na vida, existem líderes que vão te liderar durante 1 mês, 2 meses. Na vida, existem líderes que vão te liderar até o dia da morte. E só o discernimento vai te fazer discernir isso, querido. E o discernimento se encontra de joelhos dobrados e o coração voltado para Deus. Amém? Jovem, você precisa orar mais e menos desse teu título aí que você se deu. Muitos jovens pararam de orar porque entre eles se chamam de líderes, entre eles se chamam de títulos que eles bajulam. Entre eles se chamam de títulos, esse aqui é o mais sábio do nosso grupo, esse é o expert do nosso grupo. Vivem se bajulando. E esquecem que eles precisam mais de Deus do que esse título que eles se deram. Porque no dia que aqueles amiguinhos abandonaram ele, esse tal líder aí, que vocês estão a chamar esse tal expert dele, ele morre. Porque já não tem bajulação, já não tem aprovação social. Existem pessoas que só são sábios aos seus próprios olhos. Eu queria aprofundar um bocadinho nessa parte, mas vamos falar para outro dia. Sobre a questão dos crentes júniores. Esqueceram-se e estão inutilizando a importância da maturidade espiritual. Pessoas quando entram na igreja deviam sim respeitar os mais velhos na fé, porque eles têm mais caminho, têm mais experiência na fé. Mas já de ver que hoje em dia as pessoas só olham, se não é líder que disse, não ouve. Não estamos a dizer que é para ignorar os líderes, mas nós também aprendemos dos líderes. E líder não vai ter todo o tempo do mundo para estar contigo. Mas nós, às vezes, vamos ter todo o tempo do mundo para estar contigo. E nós aprendemos do líder. E isso é resultado de nós escolhermos quem pode nos liderar. Isso é resultado do orgulho, do ego. Porque até agrava-se mais que chegamos ao ponto de escolher quem pode ser usado pelo Espírito Santo e quem não pode. E isso nos esfria mais.
Você precisa mais de Deus do que dos grupinhos que te afastam da visão específica te bajulando. É por isso que o discernimento na tua vida está esfriando. É por isso que até às vezes você parece não ter discernimento. Amém? Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos conceda todas as bênçãos e provisões para enriquecer a igreja da manhã. Que a igreja da manhã está nas nossas mãos. A igreja da manhã está nas nossas mãos. Parece que a qualidade da igreja está a decrescer a qualidade. A cada geração que vamos passando, vamos sempre entregando um pedaço do Evangelho. E a parte mais mole, mais frágil do Evangelho. Você há de ver que crianças dos 12 para baixo já mexem telefone, já fazem aquilo. Nós aqui somos a última geração que conhece o mundo sem redes sociais. Nós que estamos aqui somos a última geração. Escreve isso. Somos a última geração que conhece o mundo sem redes sociais. Nós conhecemos o mundo sem barulho. Porque as telas é um barulho constante para te distrair do seu propósito de vida. É por isso que você não tem... Há de notar que antes de você conhecer a tela, você não conhecia essas doenças de depressão, não conhecia essas doenças de ansiedade. Você só vivia. A cada dia bastava o seu mal. Mas sabe por que agora parece que você vive inconformado? É porque você está vivendo uma agenda que estão te mostrando nas telas. Você está vivendo a vida dos outros. Você não está vivendo a sua vida. Então, eu quero te desafiar hoje aqui. Vamos orar pedindo discernimento espiritual para saber filtrar a informação nas redes. Saber filtrar as coisas que andam nas redes. Há de notar que entre nós aqui somos mais pessoas que mais apoiamos pessoas do mundanismo. Pessoas que postam lixo literalmente. Somos nós que estamos sempre lá a partilhar coisas dele. Mas partilhamos coisas do Evangelho aqui. Ninguém. Parece que passou invisível essa tal coisa. Eu, inclusive, tenho uma página que é para alimentar pessoas. E eu agora tomei uma nova moda. Cada jovem que eu encontro, cada pessoa que eu encontro na rua, falo uma pequena palavra e levo o número, mando o link do canal. Está crescendo a comunidade. E as pessoas agora, mais do que nunca, já me ligam mais vezes. Há uma pessoa de Xaixai que já fez um encontro com o pastor Benjamin, já foi atendido. E outras pessoas de Nampula. E brasileiros estão me ligando. Então, há uma necessidade de nós pregarmos o Evangelho com urgência. Eu não estou aqui a fazer essa live aqui porque eu quero fazer isto. É porque há um outro público que eu estou alimentando. Além de vocês aqui. Amém? Então, nós queremos orar aqui agora. Vamos colocar de pé. Pedir discernimento espiritual. Nós queremos orar a pedir a Deus um discernimento espiritual. Amém? E tenha fé, irmão. Tenha fé que Deus pode te dar esse discernimento. Ora com fé, ora de uma forma diferente. Queremos em pouco tempo memorar, pedir a Deus discernimento espiritual. Ora pedindo discernimento espiritual. As coisas podem tomar um rumo diferente na sua vida. Estamos orando. Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu vim orar, Pai. Derrama, Pai Santo, o discernimento sobre a juventude, Senhor. Pai, derrama sobre a juventude o discernimento espiritual, Senhor. Derrama sobre a juventude, Senhor, o discernimento espiritual, Senhor. Derrama, Senhor, o discernimento aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, derrama o discernimento em nome de Jesus. Pai Santo, derrama o discernimento em nome de Jesus, Pai. Senhor, derrama, Senhor, o discernimento em nome de Jesus. Pai, derrama o discernimento sobre essa juventude, Senhor. Para ser forte, para ser capaz, Senhor, de fazer a obra de Cristo fielmente, Senhor. Derrama aqui agora, Senhor, o poder dunamis de Cristo, o poder ativo, Senhor. Em nome de Jesus, para que haja discernimento, Senhor.
para que haja discernimento, Senhor. Para que haja discernimento, Senhor. Para que haja discernimento, Yahweh. Derrama, por favor, discernimento espiritual sobre a juventude, Senhor. Para que haja capacidade de pregar o Evangelho. Para que haja capacidade de pregar o Evangelho, Senhor. Pai, capacita a juventude, Senhor. Capacita a juventude, Senhor. Praise the Lord. Capacita a juventude, Senhor. Oh, praise the Lord. Capacita a juventude. Derrama esse dom de discernimento. Oh, lebranca limanai. Robo shelekandara manai. Redalan derimanai sheleya barai. Rebaran tolobo seleman taligarai. Injeta o discernimento aqui. Injeta o discernimento aqui, Jesus. Para a glória. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu vim orar. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Dos quatro cantos. Dos quatro cantos, Senhor. O dom que vem do céu. O dom que vem do céu, Senhor. Derrama aqui, Senhor. Para que haja discernimento. Praise the Lord. Remandaraba Shaleyamanto. Redemandaraba Solomonde. Rigaraman Salimano Sereyabash. Eleganta Legaraman Salibara Sheleka Sanaraman. Eyaba Shelekandaraman Solomonde. Eyaba Suriyaban Saligarai. Rebanto Lobo Shelegarai. Riamando Robo Shelegarai. Pai Santo, eu vim orar. Eu vim orar, Pai, por cada jovem aqui presente, Senhor. Para que muda, Senhor, a trajetória da vida de cada um deles, Senhor. Pai, conheces as aflições individuais que estão passando. As dificuldades individuais que estão passando. Segundo a autoridade que me concedeste, Senhor, eu vim orar para que haja muita graça. Muita graça nessa juventude, Senhor. Haja muita vida nessa juventude, Senhor. Eu vim orar, Pai, usa-nos para tornar essa juventude uma referência a nível nacional. Pai Santo, Grace Generation seja uma referência a nível nacional. Praise the Lord. Injeta o poder, Senhor, injeta a graça. Capacita essa juventude, Senhor. Para a glória de Deus Pai. Eu vim orar, Senhor, para que cada um deles, Senhor, seja cheio do poder, seja cheio de autoridade para falar. Que há de ser que quando eles falarem a palavra, há de haver fogo, sim. Pai, coloca fogo em cada boca aqui, Senhor. Se há profeta que ativa este talento, Senhor. Se há pastores aqui, ativa esse talento. Se há evangelista, ativa. Em nome de Jesus. Porque é a juventude, Senhor, que vai carregar o ministério. Oh, praise the Lord. É a juventude. Aleluia. É a juventude, Senhor, que vai carregar o ministério, Senhor. Pai, traga o legado em nós, Senhor. De uma forma fiel, Pai, para que possamos transmiti-la para a geração a seguir. Pai, o Evangelho, Senhor, é uma coisa muito intensa, Senhor. Porque sempre vamos pegando o bastão para entregar à próxima geração. E a garantia, Senhor, de que vamos entregar com fidelidade está, Senhor, na qualidade, Senhor, do que vamos carregar. Pai, eu vim orar. Que haja qualidade nesta geração, Senhor. O discernimento, Senhor, classifica, Senhor, e qualifica-nos para ter o Evangelho de qualidade, Senhor. Pai, eu vim orar
E eu vim orar para que esta juventude, Senhor, saia do nível, Pai, medíocre, para que possamos ter discernimento, Senhor. Haja muita graça aqui, Senhor, derramada. Pai, eu oro, Senhor, segundo a graça também, para que haja vida nessa juventude, vida em abundância. Pai, haja muita vida, Senhor. Haja muito discernimento. Há de ser que esta juventude será diferente. Há de ser que esta juventude será forte, Senhor. Aleluia. Será uma juventude que conhece a palavra. Aleluia. Há de ser uma juventude que conhece os mistérios de Deus. O apóstolo Paulo disse que esses mistérios são ocultos. Esses mistérios são revelados para os que têm espírito. Revela, Senhor, para os que têm espírito. Os que têm espírito aqui, recebam aqui agora essa revelação. Aleluia, Senhor. Recebam a revelação, Senhor. A revelação plenária para transmitir o Evangelho, Senhor, com fidelidade para a geração a seguir. Pai, porque este é o propósito do Evangelho. Alcançar almas para Cristo no mundo inteiro, Senhor. Segundo a graça, Pai, eu vim orar para que o seu amor, Senhor, a graça do nosso Senhor Jesus e a santa comunhão do Espírito também, guarde cada jovem aqui com todas as bênçãos abraâmicas e davídicas para a honra e glória de Deus Pai, em Cristo Jesus. Amém.